o valor inabalável da integridade, como vencer os desafios sem perder a essência. Em um mundo onde as pressões e dificuldades são constantes, assumir a responsabilidade é um ato de coragem e de compromisso com algo maior do que nós mesmos. João, um oficial dedicado da força pública, sabe que seu papel vai muito além de simplesmente cumprir ordens. Ele é guardião da honra e da dignidade de toda uma instituição. Cada decisão, cada atitude, carrega o peso da reputação daqueles que confiam em seu trabalho. Para João, não se trata apenas de exercer a função, mas de acreditar profundamente na missão. Quando ele fala aos seus companheiros, deixa claro que o verdadeiro poder está em agir com propósito, na convicção de que o que fazem é justo, necessário e essencial para o bem comum. Não é sobre autoridade imposta, mas sobre a crença genuína em seu dever. Essa compreensão vai muito além da hierarquia. É uma lição para qualquer pessoa, em qualquer profissão, que deseja transformar seu ambiente pelo exemplo. A força da verdadeira liderança nasce da integridade, da vontade de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. E é essa base que sustenta os pilares de um trabalho significativo. João sabe que a integridade exige equilíbrio vital, um equilíbrio entre o que se acredita e o que se pratica. Sem esse alinhamento, tudo pode ruir. Por isso, ele defende valores fundamentais como a honestidade, a moral e, acima de tudo, a coerência entre pensamento e ação. Isso faz a diferença não só para ele, mas para toda a instituição e para a sociedade que ela serve. Agir com integridade não é um fardo, mas um compromisso com a própria alma. É o que transforma um simples trabalho em uma verdadeira missão de vida. E é esse exemplo que João quer deixar para os que chegam depois dele, para que entendam que acima das dificuldades, há sempre a possibilidade de escolher o caminho da verdade. Maria, uma gestora pública experiente, já enfrentou inúmeras situações em que a tentação de ceder a atalhos ou facilidades esteve presente. Em sua trajetória, recebeu ofertas que poderiam facilitar sua vida, mas que feriam os princípios que ela valoriza. Foi em uma dessas ocasiões que recebeu uma proposta que poderia mudar sua rotina, um apartamento em troca de favores. Naquele instante, Maria sentiu o peso da decisão. Poderia aceitar e desfrutar de uma comodidade inesperada, mas a sua honestidade moral falou mais alto. Ela sabia que abrir mão dos seus valores, mesmo diante das dificuldades, seria trair a si mesma e a todos que confiam nela. Recusar foi um ato de coragem e de lealdade à sua própria essência. O que diferencia quem escolhe agir com integridade é exatamente essa força interna. A honestidade moral não significa que não existam desejos ou tentações. Ao contrário, elas estão sempre presentes. A verdadeira honestidade é o ato consciente de escolher o certo, mesmo quando o caminho mais fácil é o da transgressão. Maria lembra que sua força veio do entendimento de que o verdadeiro poder está em ser fiel a si mesma. E essa fidelidade é o que sustenta a confiança das pessoas, a estabilidade da instituição e o respeito da comunidade. Quando agimos com coerência, construímos uma base sólida que nos protege de tempestades e nos permite avançar com segurança. Essa história é um convite para refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar para manter nossa integridade. Será que vale mais a comodidade momentânea ou o respeito perene? Maria escolheu o respeito, e essa escolha fez toda a diferença para sua trajetória. Nos últimos 25 anos, o Brasil passou por transformações profundas, e José, um professor universitário, acompanhou de perto essas mudanças. Ele lembra de uma época em que a fiscalização era limitada, a transparência quase inexistente, e os sistemas digitais ainda não estavam presentes na rotina do cidadão comum. Hoje, graças ao fortalecimento das instituições e ao avanço tecnológico, a democracia mostra sua força mesmo diante de crises políticas e econômicas. José destaca que, apesar de escândalos e dificuldades, o país continua produzindo, educando, garantindo segurança e serviços essenciais. O que garante essa resiliência? Segundo ele, são as instituições sólidas,
a participação ativa da sociedade e a transparência proporcionada pelas plataformas digitais. Essas ferramentas, apesar de desafiadoras, são essenciais para o controle social, para a fiscalização e para a promoção da justiça. José acredita que a democracia é um organismo vivo, que precisa ser cuidado diariamente com compromisso e honestidade. Cada cidadão, cada servidor público, cada agente social tem um papel nesse processo de construção e consolidação, e é a soma desses esforços que faz o país avançar. Assim, mesmo diante dos obstáculos, a mensagem é clara: nunca desistir de lutar pelo que é justo e correto. A democracia exige vigilância, dedicação e, sobretudo, integridade para que se mantenha forte e evolua sempre. Vivemos em uma era onde cada ação deixa um rastro, e isso não precisa ser algo negativo. Fernanda, uma analista de sistemas, observa como as plataformas digitais mudaram completamente a forma como lidamos com informações, dinheiro e responsabilidades. Hoje, quase tudo pode ser acompanhado, registrado e verificado em tempo real. Essa transparência, embora desconfortável para alguns, é um instrumento poderoso contra a corrupção e a injustiça. A possibilidade de não deixar rastros se tornou praticamente impossível, e isso cria um ambiente onde a integridade é não só esperada, mas necessária. Fernanda destaca que, nesse cenário, o compromisso com a honestidade ganha uma dimensão ainda maior. Não se trata apenas de valores pessoais, mas de um sistema que expõe e recompensa atitudes corretas, enquanto penaliza as más práticas. Essa realidade exige que cada um seja consciente de seus atos, pois eles refletem não só na sua vida, mas na coletividade. Ela também lembra que o avanço tecnológico traz responsabilidades inéditas. Saber lidar com essa nova realidade, respeitar os limites éticos e usar as ferramentas a favor da justiça são desafios que exigem preparo e vontade verdadeira de fazer o certo. Portanto, a era digital, apesar das dificuldades, é uma aliada da integridade. Quem abraça essa verdade encontra caminhos mais claros e duradouros para o sucesso pessoal e profissional. Ricardo, um jovem servidor público, confessa que a luta contra as tentações diárias é constante. Ele percebe que, mesmo com bons princípios, a pressão para ceder às facilidades é real e pode ser avassaladora. Essa batalha interna é normal e faz parte do processo de amadurecimento pessoal. O que diferencia aqueles que vencem é a consciência do valor que a honestidade traz para a vida, mesmo que isso signifique abrir mão de ganhos imediatos. Ricardo aprendeu que cada escolha é um tijolo na construção do seu caráter. A coerência entre pensamento, palavra e ação não é algo simples, mas é fundamental para manter a autoestima e o respeito dos outros. Ele entende que valores não são só conceitos abstratos, mas decisões diárias que moldam o futuro. E que a integridade é um patrimônio inestimável, impossível de ser comprado ou vendido. Por isso, Ricardo inspira-se em exemplos como João e Maria para manter o foco e a determinação, sabendo que, apesar dos desafios, o caminho da honestidade é sempre o que leva à verdadeira vitória. Ao refletir sobre todas essas histórias, fica claro que o legado que deixamos não está nas posses ou títulos, mas na forma como agimos diante das adversidades. Carla, uma líder comunitária, afirma que a verdadeira força está na fé, não apenas em uma crença religiosa, mas na fé em si mesmo, na justiça e no futuro. Carla acredita que cultivar a integridade é um ato de esperança e coragem. Cada gesto, cada escolha correta, mesmo que pequena, é um passo para um mundo melhor. A construção de uma sociedade justa começa dentro de cada um, com atitudes que refletem nossos valores mais profundos. Ela nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que somos responsáveis pelo impacto que causamos no mundo, que a honra é o resultado da soma de ações diárias e que o respeito verdadeiro nasce da coerência. Por fim, Carla reforça que, apesar de todas as dificuldades e tentações, é possível seguir firme, com a certeza de que o caminho da integridade é o que traz paz, satisfação e reconhecimento. Integridade
Honestidade moral e compromisso com os valores são muito mais do que palavras. São o alicerce para uma vida plena e uma sociedade melhor. A verdadeira vitória não está em conquistas momentâneas ou facilidades duvidosas, mas na capacidade de manter-se fiel a si mesmo e ao que é justo, mesmo sob pressão. Que as histórias de João, Maria, José, Fernanda, Ricardo e Carla inspirem você a assumir o seu papel de protagonista nessa caminhada. Cultive a fé em seus princípios, fortaleça sua vontade e escolha todos os dias ser exemplo para os outros. Agora é a sua vez. Reflita sobre os seus valores, tome uma decisão consciente e pratique a integridade em cada ação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. E juntos construamos um legado de honra, fé e transformação.